Paz, irmãos. Já faz 2 semanas que o tema abordado aqui, na domingo pela manhã, tem sido como enfrentar as dificuldades que vêm sobre a nossa vida. 15 dias atrás foi falado que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então foi listado um número de coisas que realmente nós temos que estar sempre lembrando para que nos fortaleça. E semana passada foi falado sobre o dom, o presente da oração e a sua eficácia. Então, lembrar e orar. Hoje, nós queremos falar mais um pouco ainda sobre esse tema. Nós queremos explorar um pouquinho mais um aspecto muito importante quando nós pensamos em enfrentar dificuldades. E as dificuldades nos purificam. Nós vimos em Romanos 8:28 aquela promessa: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. No versículo 29, ele fala: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformados à imagem do seu Filho. Essa é a promessa que Deus nos deu. Talvez não seja lá bem a promessa que automaticamente nós queríamos no nosso coração. Talvez nós preferíssemos algo como: nada de mal sucederá àqueles que creem em mim, nada de difícil vai acontecer. Se houver Covid, meu servo não vai pegar. Mas não é essa a promessa que Deus nos fez. A promessa que Ele nos fez é que toda tribulação, de alguma forma, nos abençoa. Ainda que no momento possa parecer algo impossível de entender, essa é a promessa do Senhor. A coisa real e verdadeira sobre as nossas aflições é que elas de fato nos purificam, elas nos limpam do pecado, elas nos fazem ficar mais parecidas com o nosso Senhor Jesus. E é isso que está prometido aqui em Romanos 8:28 e 29. Todas as coisas cooperam para que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Então, quer entendamos no momento ou não, cada problema financeiro, cada problema na família, cada problema psicológico, cada problema de saúde, cada problema na criação dos filhos, cada problema, cada luta espiritual que nós passamos é controlado pelo nosso Pai e tem um propósito bom de nos fazer mais parecidos com o Senhor, mais puros, mais limpos. Mas talvez haja alguém aqui nessa noite que ao ouvir isso, já se levante no seu coração, talvez de modo bem sorrateiro: ah, Lucas, você não sabe o que você está falando. Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe como é difícil enfrentar a doença que eu enfrento. Ou enfrentar a doença que meu pai, minha mãe, meu filho, meu tio, minha avó enfrentam. Você não sabe o que é ter dificuldade para botar comida na mesa. Você não sabe como é ruim ser demitido no meio da pandemia. Você não sabe como é frustrante você criar um filho rebelde que parece que mais te odeia do que outra coisa. Você não sabe o que você está falando. É por isso que você está falando essas coisas aí. Pode ser que eu não saiba, mas uma coisa eu sei, que a palavra nos diz que todas as coisas que acontecem na nossa vida, Deus coloca lá com um propósito bom, de trabalhar o nosso coração, de trabalhar a nossa fé, de tal modo que a Bíblia ela apresenta uma mensagem tão diferente. A palavra ela não só apresenta uma perspectiva de que a gente vê uma dificuldade na vida e a gente tem que suportar aquilo ali, sobreviver aquilo ali, aturar aquilo ali, sem blasfemar de Deus. A palavra vai além. A gente vai ver isso aqui. Ela fala que a gente tem que suportar com alegria o que a gente está enfrentando, olhando para o bem que aquilo ali vai trazer para nós. Só que falar só isso
pode ainda deixar alguns irmãos duvidosos de como isso pode se parecer na prática. Tá, Deus manda essas coisas para me purificar, mas como assim? Então eu queria ver com os irmãos nessa manhã 7 formas que Deus usa os problemas que Ele coloca na nossa vida para nos purificar, para nos fazer mais parecidos com o Senhor Jesus. Então, primeiramente, Deus usa as aflições nas nossas vidas para nos corrigir, nos levar de volta para perto dEle ou para nos impedir que nós nos afastemos dEle. Abram comigo no Salmo 119. No versículo 67. Salmo 119, versículo 67. Diz assim a palavra: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Aqui a gente vê um salmo onde basicamente é uma pessoa que fala de ponta a ponta como a palavra de Deus é maravilhosa. Ele fala isso de ponta a ponta desse salmo. Quase todo versículo faz uma referência, dos 100 e tantos versículos que tem esse salmo, faz uma referência à palavra de Deus. E aqui no meio disso tudo, ele fala de um período da vida dele que ele não guardava a palavra de Deus. Num período que ele como que tinha esquecido os estatutos de Deus, que é uma outra forma de falar da Bíblia, e ele andava em desobediência. Quantos de nós aqui já nos encontramos nesse momento, né? Nós conhecemos a palavra, mas nós andamos em desobediência, como se a gente tivesse esquecido a palavra, estivesse colocando ela de lado. E isso aconteceu em algum momento com esse salmista. Mas o que Deus fez para que isso fosse consertado? A palavra usada aqui é afligido. Antes de ser afligido, andava errado. E ele chega, como eu acabei de falar com os irmãos, ele fala: foi-me bom ter sido afligido. Que isso? Gosta de sofrer? Foi-me bom ser afligido porque Deus me trouxe para perto dele de novo. Se eu não tivesse sido afligido, eu ia continuar vivendo em desobediência e eu ia estar vivendo contra Deus. Está vivendo em oposição à palavra dele, e isso, em hipótese alguma, faz bem à nossa alma. E aí o que o bom pai que Deus faz? Envia uma dificuldade para a vida daquele homem. A gente não sabe qual, mas envia um problema. E aí de alguma forma aquele problema alerta ele: eu preciso obedecer, meu Deus. Eu preciso me apegar à palavra novamente. O que eu estou fazendo da minha vida? E ele enxergou: caramba, Deus colocou isso na minha vida para eu voltar para perto dele. Que Pai amoroso é o nosso Deus. Um segundo texto é aquele famoso texto de Hebreus 12, onde fala que Deus é um Pai que corrige. O Pai que não corrige não ama. É simples. E o autor tenta nos animar: olha, não fiquem aí desesperados porque Deus está castigando, corrigindo vocês. Ele faz isso porque Ele é seu Pai. Então, eu sei que é difícil passar pela aflição, mas pelo menos é uma aflição que mostra que você é filho de Deus. Se você não fosse filho, Ele deixaria você fazer o que você quiser. Mas Ele é teu Pai. Ele te traz de volta, Ele cuida. Mas Deus faz isso para quê? No final do versículo 10 ele fala: mas Deus, para nosso proveito, Ele nos corrige para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade.
Aí meu pai falou ontem sobre santidade lá no culto das mulheres cristãs em missão. Deus é santo, santo, santo. Não há outro como Ele. Mas Ele nos trouxe para dentro dessa santidade, nos trouxe para dentro dessa comunhão com Ele, pôs a sua natureza dentro de nós e agora Ele nos diz, sejam santos como eu sou santo. Então, como bom pai, o que acontece quando Ele vê que a gente não está vivendo em santidade? Meu filho precisa de uma correção. Meu filho precisa ser castigado para que ele volte para os meus caminhos, para que ele volte para perto de mim. E Ele envia um problema, Ele envia uma dificuldade. E como salmista, nós devemos olhar e falar, foi bom que o Senhor tenha feito isso comigo. Mas Ele não só nos corrige, nos traz de volta, mas Ele também usa dificuldades para impedir que a gente vá para longe. A gente conhece essa história principalmente do apóstolo Paulo e o famoso espinho na carne. 2 Coríntios, no capítulo 12, fala sobre isso. Paulo tem uma visão do céu, algo assim que ele falou que ele não podia nem falar o que ele viu lá, de tão glorioso que era. E aí o Senhor viu essa circunstância, viu o coração de Paulo e falou, eu preciso mandar algo para a vida de Paulo difícil, para que ele não se orgulhe, para que ele não se torne um homem orgulhoso. Paulo sabia o que o orgulho podia fazer, gente. Ele vivia falando, não me orgulho só na cruz, só no que Ele fez. Não tenho mérito, não tenho justiça, não tenho nada. Tudo que eu tenho é a justiça de Cristo, o que Ele fez por mim, eu não sou nada. Então, naquele momento, isso estava em risco. E aí, o que o Senhor faz? Manda uma boa tribulação para a vida de Paulo, nas palavras dele, para que não me exaltasse, a fim de não me exaltar. Irmãos, talvez, se você tivesse saúde, a saúde que você quer, você se afastasse do Senhor. Talvez, se você tivesse uma condição financeira melhor do que você tem hoje, você abandonaria o Senhor. Talvez, se aquele emprego sonhado chegasse, você se tornasse alguém orgulhoso. Nós achamos o que é melhor para nós, mas Deus sabe o que é melhor para nós. Tem uma frase muito bonita de um irmão que, colocado de uma maneira mais simples, ela diz assim, tudo que Deus coloca na nossa vida, tudo, é necessário para nós. E nada que Ele não coloca na nossa vida é necessário para nós. De forma ainda mais simples, quando nós olhamos para a nossa vida, olha, pensa em tudo que você está vivendo. Tudo que está ali, porque é necessário para nós. E tudo que você queria que tivesse, mas não está, você não precisa disso. Porque o Pai é sábio e amoroso, e Ele nos dá exatamente o que é necessário para nós. A gente às vezes não entende as coisas da nossa vida, mas a gente tem que confiar que o Senhor está vendo, o Senhor está no controle, e Ele sabe todas as coisas, e Ele é um Pai amoroso. Lá em 2013, eu estava estudando para a famosa prova da aeronáutica, que os irmãos já conhecem, por alguns irmãos aqui da igreja, e eu passei numa colocação excelente, e fui reprovado no exame de vista. Suspeita de glaucoma. Não é porque eu tinha glaucoma, é porque tinha suspeita de glaucoma, eu fui reprovado. Foi uma frustração gigantesca na minha vida, na família todo mundo ficou assim, caramba, poxa, mas Deus deixa passar na prova, deixa ir bem, deixa fazer tudo, e aí chega aí num negócio bobo desse, suspeita de alguma coisa, você está reprovado. Aí eu fui em médico particular, fiz 20 exames, atestaram, não tem, levei lá, eu fui o único reprovado no teste de saúde da minha turma.
de todo mundo que tinha passado. Só eu fiquei reprovado no teste de saúde, sendo que eu não tinha o problema, que eles tinham suspeita que eu tinha. Isso no final, quase no final de 2013. Por que Deus fez isso, irmão? Não sei não. Mas eu sei que em março de 2014, Deus me deu um novo coração. Salvou minha vida. Talvez se eu tivesse ido lá, porque aí em janeiro eu iria lá para a escola, lá, né? Lá em São Paulo. Talvez se eu tivesse ido para lá, sabendo como estava a minha mente na época, eu nem quereria ir no retiro de 2014, eu ia ficar por lá mesmo, eu ia para farra, eu ia fazer alguma coisa, não sei. Mas Deus fez isso, e isso foi bom na minha vida. Na hora é brabo, na hora é difícil. Eu nem crente era, né? Não tinha base nenhuma para entender bem essa situação. Mas esse é só um exemplo de como Deus conduz todas as coisas na nossa vida para o nosso bem. A questão é que a gente, às vezes, acha que sabe o que é a melhor coisa para nós. Mas, às vezes, a coisa que a gente acha que é o melhor para a nossa vida vai nos destruir. Então, Deus nos guarda dessas coisas. Então, Deus usa essas coisas que você está enfrentando para te aproximar dele ou para impedir que você se afaste dele. Em segundo lugar, por meio das dificuldades, o Senhor nos humilha, nos fazendo confiar somente nele e não em nós mesmos. O apóstolo Paulo aprendeu essa lição. Abre aí comigo, irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 1. Versículo 8. Segunda Coríntios 1, 8. O apóstolo Paulo diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Alguma tribulação que Paulo passou, que a gente nem sabe qual é, que foi tão grave, tão forte, que Paulo olhou para aquela situação e falou assim: já era, vou morrer. Não tem nada aqui que eu possa fazer para ajudar, eu já tentei, pensei no que fazer, e aí já esgotou tudo, eu não tenho mais o que fazer, eu vou morrer, já era. E aí depois, iluminado pelo Espírito, Paulo olhando para trás nessa situação, ele olha e fala: Deus fez isso para que eu colocasse a minha confiança, não no que eu consigo fazer, não no que eu posso conseguir pelas minhas influências, pelo dinheiro, pelo trabalho, pela minha força, pela minha inteligência, mas confiando nele. Meus irmãos, Deus tem olhos que ele vão lá no âmago da nossa alma. O Senhor olhou e viu que naquele momento Paulo ainda tinha algo de errado que precisava ser corrigido. Pelo menos naquele momento, Paulo ainda depositava alguma confiança nele, para ser livrado daquela situação, no que ele podia fazer. E aí Deus fala: eu vou enviar uma tribulação, e Paulo vai voltar a confiar 100% em mim. Irmãos, às vezes as dificuldades nos deixam tão derrotados e prostrados, porque a gente justamente está olhando o que a minha habilidade pode fazer para resolver essa situação. Ah, é uma doença. Eu tenho ou não tenho força para encarar? É um trabalho que o chefe está em cima, com demandas que você não consegue nem saber como vai dar conta. Como que eu vou dar conta? Eu não tenho capacidade suficiente e tudo mais. A palavra nos ensina a olhar para o Senhor. Ele é a fonte da nossa força, Ele é a fonte de livramento. Aqueles que olham para Deus
Os que esperam no Senhor, o que diz Isaías, irmão? Renovarão as suas forças. Subirão como asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Por quê? Porque o cara é incansável? Não. Porque ele espera e confia e descansa no Senhor. Então Deus, a gente esquece isso às vezes. Então o Senhor manda uma dificuldade e nós somos relembrados de que devemos colocar nossa confiança totalmente no Senhor. Em terceiro lugar, por meio das dores, o Senhor nos mostra coisas sobre Ele que nunca experimentaríamos de outra forma. Abre comigo no Salmo 46, famoso texto, né? Salmo 46, versículo 1. Diz assim: Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. No Salmo 61 diz assim: tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Jeremias 17 diz: meu refúgio és tu no dia do mal. Salmo 28, 7 diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Eu disse que Deus nos faz passar por essas circunstâncias para que nós experimentemos coisas dele, aspectos dele, que nunca experimentaríamos de outra forma. Tem como você saber, lendo a Bíblia, que Deus é um refúgio e fortaleza. Tem como você saber que Ele vai te sustentar na hora da angústia. Mas saber uma coisa, experimentar essa alegria que você vê aqui no salmista, eu confiei nele, ele me socorreu, meu coração está pulando de alegria. Como é que você vai saber isso se você nunca passar por uma dificuldade na vida? Deus nos leva a desertos para mostrar que Ele tira a água da rocha, que no calor do dia Ele vai colocar uma nuvem em cima, no frio da noite Ele vai ser uma coluna de fogo que vai te guiar. Deus nos ensina essas coisas por meio das tribulações. Em quarto lugar, o Senhor, por meio das dificuldades que Ele coloca na nossa vida, Ele aperfeiçoa nosso caráter. Todos nós que cremos em Cristo, recebemos o Espírito Santo, temos uma nova natureza. Mas, enquanto não estamos no céu, ainda há uma velha natureza que está doida para dominar a nossa mente e o nosso coração. Há essa guerra dentro de nós. Há resquícios de orgulho, resquícios de idolatria, resquícios de imoralidade, resquícios de egoísmo. E Deus trabalha nisso também. Tiago 1, versículos 2 a 4, Tiago faz uma daquelas declarações que a gente fala assim, primeiro, Lucas falou, está na Bíblia mesmo, e segundo fala assim, que isso? Abre aí, irmão, Tiago 1, versículo 2. Tiago estava falando para a gente sofredora, viu? Sofredora. E olha o que ele fala: meus irmãos, tende grande alegria quando passarem por várias provações. Só adaptando um pouquinho o texto para ficar melhor, né? Fiquem muito alegres quando vocês passarem por várias dificuldades. Que isso, irmão? Calma aí, Tiago. Por quê? Para que eu vou ficar feliz? Isso não é coisa de louco. Sabendo que a prova da vossa fé produz paciência ou perseverança. Então, irmãos, quando vocês estão sendo provados, passando por dificuldades, não é algo sem sentido, não é algo à toa, que aí veio de forma aleatória, e aí, que azar. Gente, quem pensa assim é ímpio. É quem não conhece o Senhor.
Quem acredita que Deus é um Pai soberano, sabe que tudo que vem na nossa vida tem um propósito, e aqui o propósito é fazer com que a gente seja mais perseverante. E no capítulo 4, no versículo 4, ele fala: tenha, porém, essa perseverança, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A ideia aqui é tipo assim, nós temos várias áreas da nossa vida, vários pecados contra os quais lutamos, várias coisas, e às vezes nós estamos muito bem, por exemplo, na luta contra a imoralidade, mas o orgulho está ali, a gente está falhando. A gente lida muito bem com a autoridade da igreja, mas a autoridade no trabalho a gente não se submete, não. Coisa diferente. Então nós ficamos deficientes em algumas áreas, e aí o Senhor faz o quê? Manda dificuldades na nossa vida para nos ensinar a nos tornar perfeitos, completos, trabalhados, piedosos, santos em todas as áreas da nossa vida. Então, a gente deve ficar feliz por as tribulações fazerem esse papel na nossa vida. Diferente, né, irmão? Paulo fala a mesma coisa em Romanos 5, ele diz assim: também nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo fala a mesma coisa. A tribulação produz um caráter mais piedoso em nós. Então, a tribulação não é tão ruim assim. Ela nos traz boas coisas. Em quinto lugar, Deus nos faz passar por provações para colocar o nosso coração no tesouro celestial. Quanto mais a gente tem uma vida tranquila e fácil aqui, mais facilmente a gente fica apegado a essa terra. Nada dá errado, tudo é sereno, tranquilo, dinheiro na conta, saúde em dia, família perfeita, tudo, mas a gente não quer mais sair daqui, não. A gente fica, bênção. Tudo que eu queria, e esquece que aqui não é o nosso lugar. Nós estamos aqui de passagem, e aí nós perdemos isso de vista. Então, o que o bom pai faz? Eu preciso colocar o coração do meu filho novamente nas coisas do céu. Eu preciso fazer com que meu filho se lembre que aqui não é o lugar dele. Porque quando nós vivemos como se aqui fosse o nosso lugar, isso prejudica a nossa vida em muitos aspectos. Nós não queremos mais sofrer. Porque sofrer aqui é terrível. Aqui é tudo que a gente tem. Se aqui for sofrimento, o Senhor manda o sofrimento para que nós lembremos que nós não somos daqui. Para, em vez de a gente ficar olhando nas recompensas que temos aqui, nós olhemos para as recompensas que temos no céu. O Senhor Jesus falou muito sobre isso, né? Os irmãos com certeza já notaram. São décadas de exposição das Escrituras aqui. E o Senhor fala o tempo todo que nós precisamos olhar para o céu. O Senhor prometeu um galardão para a gente, para os que sofrerem por sua causa. Lá no final das bem-aventuranças, o Senhor não fala? Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Sofrer perseguição. Por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem e, mentindo, disserem toda mal contra vós, por minha causa. Aí o Senhor faz aquela mudança que a gente já viu. Suporta, fica firme, suporta essa miséria, não blasfema que está bom, não. Ele fala, exultem, alegrem-se, porque é grande o vosso galardão nos céus. Galardão na terra você não vai ter, não, irmão. A recompensa na terra por servir o Senhor pode ser até a cabeça rolar. Mas no céu, o galardão vai ser grande. O galardão vai ser muito grande. Então o Senhor quer que nós sejamos pessoas que vivem olhando para o tesouro do céu. E não para o daqui, porque geralmente, irmãos, esses se chocam. Eles se chocam.
Se você, por exemplo, seu tesouro, qual era o problema dos fariseus? O tesouro deles era o quê? Aplausos, honra, fama, status. E aí, por isso, até o Senhor fala, por isso vocês não podem receber glória de Deus. O coração de vocês está cheio de glória dos homens. E por que os discípulos aceitaram ser mortos por Jesus? Porque eles olhavam para a glória. Então, as tribulações nos vêm para nos lembrar disso. Só que uma coisa interessante, há exageros para os dois lados no que é sofrer por Cristo. Tem irmão que pensa assim, tudo é sofrer por Cristo. Ah, peguei Covid, estou sofrendo por Cristo. Não, irmão. Nós estamos no mundo caído. Doença está aí, como a gente está vendo, o Senhor não nos prometeu não ficar doente. Pegamos uma doença, não quer dizer que estamos sofrendo por Cristo. Então, isso é um lado errado. Mas o outro lado pensa assim, só sofre por Cristo o missionário que está lá no Afeganistão, encarando os talibãs. Mas a palavra não apresenta assim. O que é sofrer pelo Senhor Jesus? É ser perseguido e morto por dizer que somente Jesus Cristo é o Senhor. É ser morto por índios em uma ilha deserta aos quais você foi para levar o Evangelho. Já aconteceu bastante. É ser expulso de casa pelos pais muçulmanos porque você professou crer em Jesus também. Mas é você ser considerado um idiota na escola ou na faculdade por acreditar em Deus e no Deus da Bíblia. É você ser zombado por não ter relação sexual até o casamento. É você ser considerado um atraso para a humanidade. É você ficar solteiro porque não conseguiu encontrar um cônjuge cristão para andar na caminhada cristã contigo. É perder o emprego porque não aceitou participar de fraude. É deixar de usar o jeitinho brasileiro para se dar bem, porque isso desonra o Senhor. É trabalhar com toda dedicação para um chefe que não merece, porque sabe que nós devemos trabalhar para o Senhor Jesus e não para aquele chefe. Em resumo, é qualquer dificuldade que eu e você enfrentamos por amar o Senhor, para não desobedecê-lo. Então, quando nós passamos coisas como essa, o Senhor nos promete um galardão grandioso. Eu me junto ao meu pai na admiração de Deus nos prometer galardões. O que é isso, gente? Isso é nossa obrigação. Ele deu a vida por nós, nós damos a vida por Ele. Mas Ele fala, vocês dando a vida por mim, o galardão de vocês vai ser grande. Que Deus gracioso, que coração que tem o nosso Salvador. Então Deus tira o nosso coração da terra quando Ele manda problemas. Em sexto lugar, Deus nos manda tribulações para nos fazer mais úteis para o seu povo. Nós lemos 2 Coríntios 1, no versículo 6. Pouquinho antes, Paulo fala uma coisa muito interessante. Ele fala de como Deus fazia ele passar por tribulações para que ele fosse fortalecido naquelas tribulações e aí ele fosse multiplicando esse fortalecimento entre os irmãos. Paulo está sofrendo um monte de coisa, e aí Deus vai lá e fortalece Paulo, Deus fala com Paulo, e aí Paulo vai repassando, irmão, você está passando por isso, fica firme que Deus sustenta, está passando, fica firme, continua, Deus, e ele vai abençoando os irmãos. Então ele sofria para ajudar os que sofrem. Também Deus nos tira da nossa zona de conforto, para que nós sejamos abençoadores. Alguns textos, irmãos, eu vou passando direto, porque se nós fôssemos abrir, ia demorar um pouco, ia acabar não falando tudo que tem para falar, tá? Então, em Filipenses 1, Paulo fala assim, irmãos, eu quero que saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. O que aconteceu, Paulo? Foi preso. Coisa maravilhosa, né? Ser preso, ficar dentro de uma cela, lá na época de Paulo, eram uns buracos horríveis lá, que eram as prisões. Ele olha e fala, isso está fazendo o Evangelho avançar.
porque quando alguns irmãos viram que eu estava passando por causa do evangelho, eles tomaram coragem e foram falar o evangelho também. Então o evangelho está se espalhando mais porque eu fui preso. Que interessante. Sabiam, irmãos, que Romanos, aquela carta tão amada, foi escrita porque Paulo não conseguiu chegar lá à igreja de Roma. Ele queria vê-los, não conseguiu, mandou uma carta. Uma privação que, enquanto houver mundo, nós vamos estar nos deleitando na carta aos romanos. Surgiu por causa de um impedimento. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. 4 cartas que Paulo escreveu também quando estava preso. Naquela prisão lá do final de Atos. Preso. Não posso ir lá visitá-los. Vou mandar uma carta. Estamos aqui até hoje, desfrutando dessas cartas. Se a vida de Paulo fosse só maré mansa, quanto eu, você, a humanidade teria perdido. Deus enviou várias provações para Paulo, para nos abençoar, para abençoar o corpo de Cristo. Os irmãos conhecem o livro Peregrino, meu pai já falou sobre isso. Foi escrito por um irmão que estava preso, ficou 12 anos preso porque ele não queria deixar de pregar o evangelho. Simples assim. Se você parar de pregar, a gente te solta. Isso com esposa, uma filha cega. Não posso. Se você me soltar hoje, amanhã eu estou pregando. Então continua aí. 12 anos. E lá ele escreveu esse livro, que é uma bênção mundialmente. Tem um livro que é O Descanso Eterno dos Santos, de Richard Baxter. A história desse livro também é interessante. O Descanso Eterno dos Santos fala sobre o céu, né? Quando que esse livro foi escrito? O Baxter ficou extremamente doente, achou que ia morrer, tinha bastante tempo livre, né? Estava de cama e tudo mais. Começou a meditar pra caramba no céu, nas coisas da glória, escreveu um livro. Ele não morreu, ficou bem, voltou à ativa, normal, mas a herança desse sofrimento que ele passou está aí até hoje. Tem em português, inclusive. Uma bênção. Esse livro já abençoou milhares de irmãos. Deus faz a gente passar por dificuldades para a gente abençoar outras pessoas e outros irmãos. E em último lugar, irmãos, Deus nos faz passar por tempestades para mostrar a sua glória. E aqui, esse é o ápice de tudo que existe e acontece. Tudo aponta para Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Portanto, glória eternamente a ele. Amém. Tudo que nós falamos, todos esses outros 6, é tudo sobre ele. O sofrimento nos aproxima dele. As tribulações nos humilham e colocam nossa confiança nele. As provas nos mostram coisas sobre ele que não provaríamos de outra forma. Cada dificuldade aperfeiçoa o nosso caráter, fazendo que pareçamos mais com ele. Cada perseguição nos relembra que aqui não é o nosso lugar e fixa os nossos olhos na recompensa eterna, que é ele. Tudo é sobre ele. Quando nós passamos por uma dificuldade, com alegria, com paz, o mundo olha e fala: que Deus que sustenta esse cara, que Deus que sustenta essa mulher, que Deus poderoso. Porque eu vejo que não é ela, não é ele, é algo acima dele. É tudo para a glória de Deus. Mas antes de terminarmos, irmãos, eu preciso perguntar algo aos irmãos. Essas 7 verdades, essas 7 formas que Deus trabalha em você durante as suas dificuldades, por meio das suas dificuldades. Enquanto você estava ouvindo eu falar, você se sentiu fortalecido, animado, encorajado para olhar para as dificuldades da sua vida ou não? É algo que foi no seu coração e acendeu uma chama, ou é algo que você olhou e falou assim: bem, eu sei dessas coisas aí, né? Lucas falou até bonitinho, mas eu já sei essas coisas aí, mas na hora do vamos ver não funciona.
Preparando essa mensagem, irmãos, eu percebi o quanto é necessário que nós tenhamos um coração que ama a Deus acima de todas as coisas, para que essas verdades de fato sejam um consolo. Irmãos, isso é incrível. Eu vou reformular essas 7 verdades, essas 7 formas, para mostrar o que está num coração de alguém que se encoraja por essas verdades. Então tá, alguém que fica contente, se sente fortalecido pela verdade de que Deus usa um problema para te aproximar dele, diz assim: o Senhor é tão precioso, tão valioso, que vale a pena sofrer para ficar perto dele. É melhor receber as correções dele do que ter saúde e dinheiro e viver longe dele. A pessoa que, em segundo lugar, fica feliz quando ela é humilhada para confiar somente em Cristo, ela está falando o orgulho, a exaltação de si mesmo é algo ruim. Eu prefiro passar tribulações e ter essa praga retirada do meu coração. É melhor ter um coração dependente do Senhor, vivendo cheio de dificuldade, do que viver uma vida tranquila, mas confiando em mim mesmo. A pessoa que fica reanimada, sabendo que cada tribulação nos leva a conhecer mais nosso Deus, experimentar melhor Ele, ela se junta ao nosso famoso hino. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Ainda que seja a dor que me una a ti, mais perto eu quero estar. Em quarto lugar, a pessoa que vê o Senhor trabalhando nela, ó Senhor, eu abomino o meu pecado, eu o detesto. Se necessário que o Senhor me coloque na fornalha para tirar essa escória de mim, vale a pena. Eu quero ser santo, como o Senhor é santo. A pessoa que olha a tribulação e ouve que Deus está colocando aquela ali para tirar o coração dela da terra, colocar o coração dela no céu e se sente fortalecida por isso, diz: uma vida tranquila aqui pode me fazer viver preso às coisas que são daqui, que vão passar. Então é melhor enfrentar provações e estar com o coração focado no céu do que viver afogado nas coisas passageiras dessa terra. A pessoa que ouve que Deus está trabalhando na vida dela para ela servir melhor as outras pessoas e para isso manda problemas e isso a fortalece, no coração dela ela diz assim: eu quero muito ser útil para os meus irmãos, os filhos de Deus comprados com o sangue dele. E se para isso eu tenho que sofrer, que assim seja. E a pessoa que se sente fortalecida, sabendo que Deus faz tudo isso para a glória dele, diz em seu coração: não quero mais viver para mim mesmo, mas para o meu Deus, para glorificá-lo por meio da minha vida. Eu fui comprado por um bom preço. A minha vida não é mais minha, a minha vida é dele. Glorificá-lo é o meu desejo. Irmãos, quando o Senhor me mostrou isso, enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu falei assim: caramba, talvez seja por isso que às vezes essas verdades não nos consolam, não nos fortalecem, porque nós não estamos com esse coração. Mas é assim que deve ser o nosso coração. E eu me junto provavelmente a 99% ou 100% dos irmãos que olham, ouvem isso e falam: ai meu Deus, ai de mim que sou pecador, porque o meu coração é vacilante, porque meu coração muitas vezes não está sincronizado com isso. Então, irmão, vamos orar para que o Senhor nos dê cada vez mais um coração assim.
Como eu falei, o crente tem um coração assim. Tá? Não pense que, não, isso aí é totalmente estranho para mim, não. Então você não é crente. O coração do crente ama o Senhor e quer servi-lo, quer viver para Ele, quer obedecê-lo, quer que a sua vida seja útil. Mas, como eu falei, há uma guerra, há uma disputa acirrada, diária e terrível dentro de nós. Então nós temos que sempre estar mortificando nossos pecados, pedindo misericórdia a Deus, para que Ele nos dê esse coração, para que as palavras que Ele nos diz, de fato nos fortaleçam. O Senhor não falou isso aqui à toa, irmãos. Ele falou isso para te fortalecer diante da doença, para que você não sucumba diante da dificuldade financeira, para que você não se afaste dele porque as coisas não estão dando certo do jeito que você acha que teria que dar. Mas se o seu coração não está focado nele, essas coisas batem em volta, não fazem efeito nenhum em nós. Então, primeiro nós temos que consertar o nosso coração, pedir a Deus que conserte o nosso coração, para que isso aqui possa de fato nos fortalecer. Então, irmão, de fato, talvez eu não saiba a dificuldade que é viver o que alguns irmãos aqui estão vivendo. Mas eu tenho certeza que nosso Pai está usando esse problema aí, exatamente esse problema, para te aproximar dele, para você colocar toda a confiança sua nele, para fazer você experimentar verdades maravilhosas sobre ele, para aperfeiçoar o seu caráter, para tirar os seus olhos da terra e colocá-los no céu, para fazer você mais útil aos irmãos e para honrar o nome dele. Disso eu tenho certeza. E o irmão também pode ter certeza. Então, em 3 semanas a gente viu que a gente passa por um mundo mau, caído, perverso, e que o Senhor disse com todas as letras que a gente ia enfrentar aflições. Mas para isso, Ele nos deu várias coisas para que nós nos lembremos, que nós guardemos no coração para nos fortalecer, que nunca deixemos de buscá-lo em oração, sabendo que, embora às vezes pareça quase loucura entender isso, Deus está trabalhando para o nosso bem em tudo que acontece na nossa vida. Espero que Deus fale ao seu coração profundamente e que nós sejamos um corpo que está preparado para enfrentar dificuldades por Cristo, chorando, mas chorando e também se alegrando. Porque, como Paulo disse, nós passamos por dificuldades, nós estamos abalados, mas não destruídos. O Senhor não nos deixa ser tentado além do que podemos suportar. Que essa seja a verdade do nosso coração.